Amados, então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, um texto bastante conhecido de todos nós. Quero fazer então uma breve reflexão nesse texto. Josué, capítulo 1. Todos estão me ouvindo bem? Diz a palavra de Deus: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Expõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra. Essa é uma palavra viva, eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora, digna de inteira aceitação. Rogamos que fales conosco através da palavra. Ilumina nossa mente para compreendê-la e quebranta o nosso coração para acolhê-la com humildade, de maneira que esta palavra, ó Deus, ao penetrar os recônditos mais profundos do nosso ser, possa gerar, provocar transformações profundas na nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Amém. Amados e amadas, creio que nesses dias de crise, de incertezas e inseguranças que temos vivenciado por conta dessa terrível pandemia que se instaurou sobre a face da terra, espalhou-se pelo mundo, o que mais precisamos neste dia é de uma palavra de ânimo, de esperança, de encorajamento. E Deus, que nos conhece profundamente, conhece a nossa estrutura humana, sempre tem uma palavra do céu, uma palavra específica aos nossos corações e concede a nós aquilo que nós necessitamos em nossa caminhada na face da terra. Foi por isso que eu resolvi partilhar com os amados nesta noite esse texto bastante conhecido de todos nós, é o texto de Josué, capítulo 1, dos versos 1 a 9, que narra esta maravilhosa e extraordinária experiência do grande general Josué, sucessor de Moisés, e o povo de Deus há mais de 1.400 anos antes de Cristo. O texto lido traz em seu bojo uma poderosa palavra de encorajamento de Deus ao seu servo Josué e também ao seu povo num momento crucial da sua história, no momento crucial da nação de Israel, que era a posse da terra prometida, a posse de Canaã. O texto e a história são profundamente conhecidos de todos nós. E todas as vezes, amados, que lemos esse texto, somos naturalmente reportados a 3 importantes momentos ou fases na vida da nação de Israel, na sua relação com Deus. Primeiro,
o texto nos reporta ao Egito, quando Israel vivia escravizada pela nação egípcia. Então, o Egito representa o tempo de escravidão da nação. O terceiro tempo, o terceiro momento, é o deserto, por onde Israel passou por 40 anos da sua história. Ora, se o Egito representa a escravidão, o deserto foi para Israel um tempo de provação. E Canaã representa a vitória, ou seja, o cumprimento da promessa de Deus de estabelecer o seu povo naquela terra que ele havia dado por herança. Ora, esses três momentos podem também representar três momentos espirituais na vida do homem, na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. Ora, o Egito representa para nós a nossa vida pregressa, antes de termos conhecido o Evangelho, antes da nossa conversão, antes de Cristo ter nos encontrado e nos libertado da escravidão e transformado a nossa vida. Então, o Egito representa a nossa velha vida antes de Jesus, antes da nossa experiência de conversão, de regeneração e de novo nascimento. Porque, naquela ocasião, todos nós ainda estávamos presos pela escravidão do pecado, do mundo e de Satanás. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os nossos pensamentos e sentimentos. Ou seja, vivíamos num estado de morte que era, na verdade, caracterizado por uma situação de profunda escravidão. Éramos escravos do mundo, éramos escravos de Satanás e éramos escravos da nossa própria carne. E sobre nós, então, pairava a ira de Deus. Éramos todos passíveis da ira de Deus e da condenação eterna por causa dessa situação pecaminosa em que nós vivíamos. Mas o versículo 4 de Efésios 2 muda radicalmente essa realidade, este quadro. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, o Egito representa na nossa vida a nossa vida velha, a vida que vivíamos antes de Jesus ter nos encontrado e antes de nós também termos nos encontrado com Jesus, antes do Senhor manifestar sobre nós a sua graça libertadora, salvadora e transformadora. E o deserto? Olha, o deserto, esse segundo momento na nossa vida, representa os momentos de provação em que nós enfrentamos em nossa caminhada na face da terra, porque nós sabemos que constantemente nós somos provados por Deus. A nossa fé é provada e essas provações geram o fortalecimento, a lapidação da nossa fé, da nossa vida cristã e do nosso relacionamento com Deus. Ora, se o Egito representa o estado de escravidão, o deserto representa esse momento de provação que muitas vezes nós passamos nessa terra, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus. Porque o fato de sermos cristãos não nos torna imunes, isentos de enfrentarmos lutas, adversidades, tentações e provações terríveis na nossa caminhada. Assim como Deus usou o deserto para selecionar, lapidar, fortalecer e preparar a nação de Israel, eu entendo, meus amados e amadas, que os desertos existenciais que surgem na nossa vida e que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada cristã contribuem para forjar, para lapidar o nosso caráter cristão, para fortalecer a nossa fé e para alinhar a nossa caminhada com Deus, para que possamos, de fato e de verdade, viver na presença do Senhor e termos condições de cumprirmos todos os seus propósitos na face da terra para o louvor da sua glória. Muitas vezes passamos por momentos de deserto, que são processos importantes na nossa vida,
e que se transformam num instrumento pedagógico maravilhoso e poderoso para transformar a nossa vida, para fortalecer a nossa fé e para fazer com que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus nessa terra para o louvor da sua glória. Ora, além do Egito, que é o primeiro tempo, o primeiro momento, que simboliza a escravidão, e além do deserto, que simboliza esse momento de provação na vida de Israel e também na vida da igreja, o terceiro momento é a Canaã. Ora, Canaã é a concretização da promessa, é a terra prometida, quando os sonhos e as expectativas da nação são plenamente concretizados. Então, depois de passar pela moenda, pela peneira, pelo filtro do deserto, a nação de Israel, então, agora estava pronta e preparada para tomar posse, para se apropriar da terra que Deus havia preparado para o seu povo e que, então, propusera estabelecer essa nação ali, para que, a partir daquele lugar, pudesse, então, transformar a nação de Israel num reino sacerdotal e em suas verdadeiras testemunhas a todas as nações. Ora, amados, para nós, os cristãos, Canaã, então, representa essa nossa nova vida em Cristo, concedida pelo seu amor, concedida pela sua graça, depois de nos libertar da escravidão do Egito e nos lapidar na provação do deserto, ele cumpre a sua promessa de nos estabelecer na terra onde cumpriremos plenamente os seus propósitos eternos. Eu gosto por demais do texto de Romanos, capítulo 6, eu gostaria que, por gentileza, você, se puder, abrisse comigo. Em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 20, diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, foi dito, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora veja o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, amados, Canaã representa, então, esta nova vida na presença do Senhor, e Ele nos concede pelo seu amor e pela sua graça. É importante que nós entendamos que o propósito de Deus não era tão somente de libertar e remover a nação de Israel do Egito e depois de um período de 40 anos no deserto estabelecer numa nova terra. Não era somente esse o objetivo. Deus tinha um objetivo, um propósito muito maior em estabelecer a nação ali em Canaã, que era o propósito de fazer com que, através dessa nação, seu nome e a sua salvação se tornassem conhecidos entre todos os povos, raças, línguas e nações. É por isso que nós estamos aqui nesse mundo. É por isso e para isso que nós existimos como igreja. Somos uma comunidade estabelecida no mundo pelo próprio Deus, em missão, com a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações, de pregar o evangelho a toda criatura, de sermos testemunhas, tanto em nossa Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Canaã representa esse novo tempo, esse novo momento na nossa relação com Deus, quando conhecemos a Deus intimamente e passamos, então, a viver para Ele e cumprir os seus propósitos nessa terra para o louvor da sua glória, até que Ele volte para buscar a sua igreja ou até que nós sejamos chamados à sua presença. Entretanto, amados, depois, então, de todas essas experiências no Egito, no deserto, por 40 anos, chegara, então, o tempo da concretização da promessa, da dádiva da terra prometida. Que é, então, que nós nos achegamos a esse texto que acabamos de ler, de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9.
Israel, então, agora estava tendo a grande oportunidade de mostrar que aprenderam a lição. Estava pronto, estava preparado para entrar na terra e ali cumprir os propósitos de Deus. Então, esse momento aqui registrado nesse texto é um momento crucial na vida da nação de Israel. E nós percebemos, então, aqui nesse texto, pelo menos 5 atitudes fundamentais que são exigidas por Deus para que Israel, então, pudesse tomar posse da terra prometida, da terra que Deus havia dado por herança ao seu povo. Que atitudes são essas? Vamos, então, considerar essas 5 atitudes rapidamente com base nesse texto. A primeira atitude exigida por Deus: Israel precisava ouvir e obedecer à voz de Deus incondicionalmente. Ouvir e obedecer à voz de Deus de forma plena e incondicional, incondicionalmente. Veja o que diz o versículo 2 do texto. Deus se revela a Josué, aparece a Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus dá essa palavra de ordem. Dispõe-te agora e passa, atravessa esse Jordão e entra na terra que eu tenho então dado por herança ao meu povo. Então, para que Israel pudesse realmente conquistar Canaã, o seu primeiro desafio era de sair daquele estado em que estava e ter a disposição e a coragem de passar o Jordão, atravessar o Jordão, para que pudesse então tomar posse de tudo aquilo que Deus havia preparado para a nação do outro lado do rio, do outro lado do Jordão. Então, a primeira atitude: ouvir, mas não só ouvir, também obedecer à voz de Deus incondicionalmente. A segunda atitude exigida por Deus encontra-se nos versos 3 e 4. Israel precisava confiar plenamente em Deus e em suas promessas. Confiar plenamente em Deus e em suas promessas. Então, essa travessia do Jordão seria uma travessia em fé, em confiança plena no Senhor e nas promessas do Altíssimo. Versículo 3 diz assim: todo lugar, isso é uma promessa, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 4, ele dá os limites da terra e da conquista. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então Deus faz a promessa da dádiva da terra e também concede ao povo os limites da terra, a dimensão da promessa e da conquista. E logo a seguir, ele faz uma outra promessa maravilhosa, no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus faz também uma promessa de companhia, de livramento, de proteção e de vitória. O próprio Deus diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Não te deixarei e nem te desampararei. Então, a primeira atitude: ouvir e obedecer à voz de Deus incondicionalmente. A segunda atitude: confiar plenamente em Deus e em suas maravilhosas promessas. Mas há uma terceira atitude, que encontra-se a partir do versículo 6, versículos 6, 7 e 9. Que atitude era essa? A terceira atitude era perseguir o objetivo com força e coragem. Perseguir o objetivo com força e coragem. Deus não queria tirar
a nação do Egito, conduzir a nação por 40 anos pelo deserto para deixá-la ali, diante do Rio Jordão, apenas vislumbrando a terra. Deus tinha um objetivo maior, adiante. Então, com essa travessia, Israel, então, poderia vislumbrar e vivenciar e receber tudo aquilo que Deus havia preparado para ela na terra de Canaã, para o louvor da sua glória. Mas Israel não podia perder o foco, não podia perder o objetivo. E precisava, então, perseguir esse objetivo com força e coragem. Porque nós sabemos que, embora Canaã fosse uma terra que manava leite e mel, era uma terra próspera, abençoada, frutífera. Do outro lado, também haviam grandes desafios, como foi dado pelo relatório dos espias. Haviam gigantes, haviam inimigos fortíssimos do outro lado que precisavam ser vencidos. A terra havia sido dada por herança, mas Israel teria de conquistar debaixo da força e do poder que Deus, o próprio Deus, concederia à nação para tomar posse da terra. Então Israel precisava perseguir seu objetivo de conquistar Canaã com força e coragem. O versículo 6 diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Verso 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o comandante, o general Josué, tinha que demonstrar força e coragem na conquista dessa terra. E tinha então que ser modelo, exemplo para o povo, para que o povo se inspirasse na sua força e na sua coragem e então pudesse invadir e conquistar a terra que Deus havia preparado. Mas há uma quarta atitude, eu quero também destacar rapidamente, que encontra-se nos versos 6 e 8. Além de ouvir a voz de Deus incondicionalmente, ouvir e obedecer a voz de Deus incondicionalmente, além de confiar plenamente em Deus e em suas maravilhosas promessas, e além de, em terceiro lugar, perseguir o objetivo de conquistar a terra com força e coragem, Israel e Josué teriam que tomar uma quarta atitude. E que atitude era esta? De jamais se desviar da palavra do Senhor. E o Senhor então faz este alerta a Josué. No versículo 6 ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, ou seja, da lei do Senhor, não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Fidelidade à palavra. Jamais se desviar da palavra do Senhor. Em relação à palavra, ele diz mais no versículo 8. Não cesses. Então, além de ser fiel à palavra, ele tinha um outro compromisso. Ele diz: não cesses de falar, de transmitir, de ensinar o povo desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, jamais se desviar da palavra, mas caminhar, marchar e conquistar com fidelidade ao Senhor e à sua palavra estabelecida. E em quinto lugar, a quinta e última atitude que nós queremos destacar no texto exigida por Deus à nação de Israel e a Josué, encontra-se, voltando agora para o versículo 2, a parte B do versículo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e concluir a minha palavra com esta quinta atitude, que é de
marchar em unidade. É importante nós notarmos que essa travessia não seria uma travessia solitária, feita apenas pelo general, pelo comandante Josué. Mas essa travessia tinha que ser com Josué e todo o povo. Por isso, essa travessia tinha que ser em unidade. Unidade nos pensamentos, unidade nos sentimentos e unidade nas ações. Voltando ao versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, essa travessia tinha que ser uma travessia em unidade, ouvindo sim a voz de comando do líder, tendo plena consciência de que Deus estava com eles e que Deus lhes daria a vitória na conquista dessa terra prometida, mas o povo precisava caminhar em unidade. E nós sabemos que a nação de Israel, em vários momentos da sua história, desde a saída do Egito e a sua caminhada pelo deserto por 40 anos, sempre demonstrou fragilidade nessa área. Sempre demonstrou que, em alguns momentos, não conseguia viver em unidade e caminhar em unidade. Por isso é que surgiram muitas murmurações. Aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, não entrou na terra prometida por causa da sua desobediência. Muitos levantes houve até contra o líder por parte da nação de Israel. Então, amados, se nós, como crentes, como igreja de Cristo Jesus, realmente queremos tomar posse, receber tudo aquilo que Deus, pela sua graça, deseja nos conceder como igreja, como comunidade cristã, nós precisamos aprender a caminhar em unidade. E se existe um Jordão desafiador diante de nós, nós precisamos atravessá-lo, vencê-lo, juntos, de mãos dadas, e juntos conquistarmos a terra que Deus tem preparado para nós. Ou seja, todos os sonhos, projetos estabelecidos por Deus na glória para a sua vida, para a vida desta amada igreja, só vão se concretizar se a igreja do Senhor tomar essas mesmas atitudes exigidas por Deus a Josué e à nação de Israel. Se a igreja aprender a ouvir e a obedecer à voz de Deus de forma plena e incondicional, se a igreja aprender a confiar plenamente em Deus e nas suas promessas, sabendo que Deus nunca falhou e nunca falhará no cumprimento das suas promessas, porque ele não é o homem para mentir e nem o filho do homem para se arrepender. Se a igreja, amados, perseguir e jamais perder o foco, o objetivo, com força e com coragem, entrar na terra, tomar posse da terra, apropriando-se dessa força e dessa coragem que o Espírito Santo nos concede, para que possamos enfrentar e vencer todos os desafios da nossa vida, absolutamente certos de que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Se a igreja jamais se desviar da palavra do Senhor, mas agir com fidelidade à palavra e falar da palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra, viver a palavra, encarnar esta palavra na sua própria vida e dar um testemunho vivo e verdadeiro desta palavra em todo tempo e em todos os lugares. E em quinto lugar, se a igreja marchar em unidade de pensamentos, de sentimentos, de propósitos, de ações, então a igreja terá tudo para ser uma igreja bem-sucedida, mais do que vencedora nessa terra. Uma igreja segundo o coração de Deus, pronta e preparada para cumprir os seus propósitos nesta terra para o louvor da sua glória. Sabemos que isso tem sido falado massivamente em todos os órgãos de informação, que esta pandemia já tem causado muitas mudanças no mundo. Mudanças de mentalidades, de posturas, de atitudes, né, de ações. E eu entendo também que já está provocando mudanças na vida da igreja. E há então essa apreensão, essa expectativa de como vai ser o novo normal. Como vai ser o Brasil
depois da pandemia, como vai ser Portugal, como vai ser o mundo depois dessa terrível pandemia. Nós sabemos que Deus é poderoso para transformar os tempos de crise em tempos de grandes oportunidades, de aprendizagem, de crescimento, de transformação, de fortalecimento da nossa fé. E temos certeza absoluta de que Deus pode fazer com que nós, como igreja, possamos colher bons frutos dessa situação terrível que nós estamos vivendo. Que essa situação possa trazer sobre nós e sobre a igreja um grande reavivamento, um grande despertamento espiritual, e que a igreja saiba distinguir quais são os seus verdadeiros valores, princípios e prioridades, para que ela seja uma igreja pronta e preparada para cumprir a sua missão, para cumprir os propósitos de Deus nessa terra, para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada, e que possamos, então, tomar essas atitudes certas, para que sejamos mais do que vencedores na nossa caminhada cristã, e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja sempre glorificado em nosso viver e através do nosso viver. 2020 ainda não acabou. Sabemos que Deus ainda pode nos surpreender de forma maravilhosa ainda nesse ano de 2020 e usar as nossas vidas de uma forma extraordinária, sobrenatural, poderosa, para o louvor da sua glória. Que Deus então fortaleça o meu coração, o seu coração, fortaleça o coração da minha igreja e da sua igreja, para que nós possamos permanecer firmes, certos de que aquele que fez a promessa é fiel e ele vai cumpri-la a cada dia em nossas vidas, para o louvor da sua glória. Que ele nos abençoe em nossa caminhada.